era triste de se ver. Eu sempre quis a vida como eu sempre quis ver. E quando o Senhor sempre esteve aqui, mostrando o melhor, o caminho a seguir, a minha vida era triste de se ver. Eu sempre quis a vida como eu sempre quis ver. E quando o Senhor sempre esteve aqui, mostrando o melhor, o caminho a seguir, e enche-me com tua glória, e enche-me com teu poder, e enche-me com tua glória, e enche-me com teu poder. Senhor, estou aqui, preciso admitir. A paz seja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também aos ouvintes da Santa Palavra de Deus. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, hoje trazendo como título: Quem não é contra nós é por nós. O verso áureo está em Tiago capítulo 1, verso 21. Recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Objetivo: incentivar a Igreja à obediência exclusivamente aos mandamentos e à doutrina da Palavra de Deus. Embora Jesus não julgasse aqueles que expulsavam demônios em seu nome, isso não justifica que todos os que fazem isso são aprovados por ele e defensores de toda a verdade. Quem não é contra nós é por nós, disse Jesus, sobre os que agiam em seu nome. No entanto, Cristo não definiu a condição daquelas pessoas perante Deus. Apenas disse que não estava agindo contra ele. Até porque isso vale também para o lado do erro. Se alguém não defende o erro, mas também não se posiciona contra ele, pode ser considerado cúmplice e incorrer na mesma atitude por omissão. A melhor forma de combater o erro é lutando em defesa da verdade. Em outras palavras, batalhando em prol da fé que uma vez foi entregue aos santos. Judas capítulo 1, verso 3. Defender a fé, mais do que uma simples recomendação, é também ordem bíblica. Deus não apenas recomenda, mas ordena que seu povo saia de Babilônia, sob pena de ser participante nos pecados dela. Nesta passagem, o verbo sair é usado no imperativo: sai dela, povo meu, o que atribui o caráter de ordenança à oração. Portanto, trata-se de uma ordem e não de um pedido. E a melhor forma de obedecê-la é procurar conhecer toda a verdade, porque de bom grado receber a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Atos capítulo 17, verso 11. O que diz a Bíblia sobre as atitudes de indiferença? Em algumas situações, ficar indiferente configura-se como coparticipação. Logo, se a pessoa não pratica, mas fica neutra, essa neutralidade lhe acarreterá a condição de cúmplice. A Bíblia oferece somente dois caminhos: ou se está num ou no outro. Não há meio termo. Não há um caminho intermediário e não tem como seguir pelos dois ao mesmo tempo. Não devemos lutar contra as pessoas nem tê-las como inimigas. O dever de ser servos de Deus é procurar levar o evangelho do reino a todos, não de levá-los a Deus através do conhecimento e da verdade que devemos levá-lo. Aquele cujo coração é sincero para com Deus, certamente não resistirá ao que lhe mostra
a verdade, como a Bíblia ordena. Porque somente a verdade liberta, e ninguém a conhecerá totalmente lutando contra ela. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 8. No século IV, mais precisamente no ano de 325, foi realizado o Concílio de Nicéia. E neles as autoridades da Igreja Católica reuniram-se para determinar uma data para a comemoração da Páscoa, como o objetivo de unificar a celebração da ressurreição de Cristo em toda a cristandade. Assim, durante o Concílio de Nicéia, ficou decidido que a data da Páscoa seria determinada pela seguinte estrutura. A data da Páscoa é celebrada no primeiro domingo, após a primeira lua cheia, que ocorre depois do equinócio da primavera-outono. Que ninguém se engane. Segundo o calendário bíblico, a data da morte de Jesus, dia da Páscoa, pode cair em qualquer dia da semana. Além disso, a Páscoa não foi criada por esse ou aquele povo. Tanto o sábado como a Páscoa são datas criadas por Deus. Foi Ele que as estabeleceu. E Jesus determinou que a ceia seja celebrada no dia da sua morte. Portanto, no dia 14 de Nisan. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Com quem deve ser o nosso compromisso de obediência? Tendo em vista que Jesus não ressuscitou no primeiro dia, e sim no sétimo dia, atribuir o domingo como o dia da sua ressurreição é deixar bem clara a intenção de se guardar um dia que Deus não santificou. Nosso compromisso é com a palavra de Deus e com as datas que Ele criou. Na verdade, o alvo da nova data de celebração da Páscoa era introduzir o domingo como dia sagrado dos cristãos, pois esse dia já era observado entre os pagãos. Jesus também alerta para o perigo da mornidão, ou seja, não ser frio e nem quente, o mesmo que não assumir nenhuma postura. Por exemplo, não guardar o sábado, mas também não guardar o domingo. Isso seria indiferente? Isso seria suficiente? Não, justamente porque não há meio termo. Servo é aquele que obedece às ordens do seu Senhor. Somos servos daquele a quem obedecemos, disse Paulo, Romanos capítulo 6, verso 16. Aqueles homens expulsavam demônios em nome de Jesus, mas nem por isso eram seus seguidores. O sábado, assim como a Páscoa e a ceia, são datas estipuladas por Deus. É a Ele que devemos obediência. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João capítulo 7, verso 16. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.